Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos lá para a nossa correção, vamos corrigir a partir desse aplicativo aqui. Então, abra lá o seu livro na página 21, a gente vai corrigir da página 21 ao 24. Vamos falar sobre discurso direto e indireto, né? Então, que eu já expliquei na última aula, então, o discurso direto é a fala do meu personagem, enquanto que o meu discurso indireto é o meu narrador falando pelo meu personagem não fala. Vamos lá? Então, aqui no exercício 1, né, a primeira pergunta, ele já fala que sinal de pontuação inicia a fala dos personagens. Então, eu tenho ali um trechinho do texto e repare que tem 3 falas ali. Essas 3 falas, elas iniciam com que sinal de pontuação? Quando eu tenho um texto para eu indicar a fala do meu personagem, eu posso colocar tanto travessão quanto aspas. Mas, nesse caso, nesse trecho aí, eu estou utilizando travessão. Ok? Todas as minhas falas ele tem travessão. Na letra B, ele está pedindo para você sublinhar de colorido, né? Então, onde for fala da árvore, você vai sublinhar de verde, onde for fala da cobra, de azul, e onde for a fala do narrador, de vermelho. Então, o meu livro ele não utilizou cores, mas ele tem o sublinhado simples para a árvore, ou seja, só um risco para a árvore, 2 risquinhos embaixo da frase para a cobra grande e o sublinhado em tracinhos para o narrador. Então, ali já começa, dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor. Isso é fala da árvore, ok? E aí, fecha com travessão. Então, iniciou com travessão e fechou com travessão. Quem fala isso é a árvore. E logo depois vem o narrador explicando como é a fala dele ou quem que tá falando. Então, pediu ela a cobra grande. Isso é narrador, ok? Não aguento mais. Como não anoiteceu, estou sempre acordada, mas preciso descansar. Isso é fala também da árvore. E aí entra o narrador de novo, suplicou a árvore quase caindo. Não posso fazer nada. Aí já é a cobra grande falando. Respondeu a cobra grande, é o narrador explicando, ok? Então repara que sempre na minha fala, quando eu tenho um personagem falando, que é o meu discurso direto, o meu personagem falando, eu inicio com travessão e eu finalizo com travessão para aí o meu narrador explicar aquela própria fala, ok? Então, relacione os verbos indicando as falas dos personagens com seus significados. Então, pediu, suplicou e respondeu. Então, o que significa pediu? Pediu é o mesmo que solicitar, né? Eu estou pedindo, eu estou solicitando, tem o mesmo sentido. Suplicou. Suplicou é você pedir muito, ok? Pedir além, assim, implorar, é você pedir de joelhos. Isso é suplicar. Então, pedir com humildade, implorar é o mesmo que suplicar. E respondeu é dizer algo em resposta, ok? Então, ficou ali C, B e A, ok? Vamos para a próxima? Então, aqui no número 2, nós temos um trecho ali do texto, onde ele está colocando ali também um discurso direto. Por quê? Porque a fala do meu personagem, em seguida eu tenho o narrador explicando a fala do personagem. Mas aqui é o personagem que está falando. Então, conversar, ora a ora, até você quer me aborrecer, vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Repara que essa fala começou com travessão e também terminou com travessão. Agora vem quem? O narrador explicando essa fala. Reclamou a cobra grande. Tudo bem. Outra frase. Enquanto não conversamos, eu não ando. Olha que interessante. Iniciou com travessão, a fala terminou com travessão e agora vem o meu narrador explicando quem é que está falando e como que ele está falando. Teimou o rio. Isso é o narrador explicando, ok? Aqui eu também tenho ali a continuação do exercício 2, né? Onde ele está falando lá, levem isto para minha filha, mas prestem atenção, não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimentos para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre e não conseguirão encontrar nem o caminho de volta. Olhe lá, começou com travessão, terminou com travessão e agora entra o meu narrador explicando. Advertiu a cobra grande. Isso mesmo. Então, agora nós vamos falar sobre discurso direto. Então, no livro ele vai explicar o que é discurso direto, que nada mais é que a fala do meu personagem. Então, quando eu tenho um texto onde o meu personagem está falando, isso é discurso direto, ok?
Exercício 3, eu tenho um trecho do texto, que é um discurso indireto, porque é a fala do meu personagem. Quando eu tenho um discurso direto, não significa que eu não vou ter um narrador falando. O narrador vai explicar, vai falar. Mas eu tenho o personagem falando. E essa fala vai ser indicada por um travessão ou por aspas, ok? Então vamos falar com a cobra grande? A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Olha que interessante, começou com travessão, finalizou a fala com travessão e agora eu tenho quem? O narrador explicando. Disse um dos irmãos. Então, letra A, sublinhe as falas conforme a legenda. Então, a fala do personagem é toda aquela linha onde tem está dentro do travessão, inicia com travessão, termina com travessão, é a fala do meu personagem. E a fala do meu narrador, ela está representada ali com 2 risquinhos, que é disse um dos irmãos. Letra B. Qual é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? Então, o verbo utilizado é a palavra disse, o verbo disse. Porque quando o narrador fala disse um dos irmãos, ele está explicando que tudo isso que foi falado antes é algum personagem que está falando. E ele indica quem é esse personagem que está falando. Disse o fulano, né? Disse os irmãos. Reescreva esse trecho substituindo o verbo da fala do narrador por outro sem alterar seu sentido. Então, ali, o que ele está falando? Que é para você substituir a palavra disse, né? Então, o livro copia toda a frase ali, vamos falar com a cobra grande, até fechar o travessão, e aí ele dá algumas sugestões. Então, falou um dos irmãos, explicou um dos irmãos, comentou um dos irmãos, ou esclareceu um dos irmãos. Essas quatro palavrinhas que o livro trouxe ali, falou, explicou, comentou, esclareceu, elas têm o mesmo sentido de disse um dos irmãos, ok? Aí nós vamos lá para a página 23, exercício D. Que sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador? Então, já falamos desde o início do vídeo que as falas no discurso direto iniciam com travessão. E para indicar que acabou a fala do personagem, que agora é o narrador que vai falar, ele também fecha com travessão. Então, o sinal é o travessão. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado nesse trecho sem alterar o sentido? Então, você pode perceber que em alguns outros casos, em alguns outros textos, ele utiliza também, em vez de fechar com travessão, né, começar com travessão e finalizar com travessão, ele utiliza vírgula, ou seja, dá uma pausa ali na fala do personagem e aí começa o narrador explicando essa fala. É utilizado a vírgula também. Então, agora, ali no pontinho, ele está pedindo para você reescrever aquela frase, né, ali da outra página, toda a frase, trocando a pontuação. Então, você vai trocar o travessão por outra pontuação que indique também fala, que é as aspas, e você vai, em vez de fechar com o travessão lá no final, você vai colocar a vírgula. Então, ali ficou, ó, abre aspas, vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Fecha aspas, vírgula, disse um dos irmãos, ok? No exercício 4, a resposta é bem pessoal. Então, ele tem ali o trecho do texto, né? E ele pede para você fazer o quê? Ele pede para você, aquele trecho que está ali no número 4, ele é um discurso indireto, porque ele não tem fala de personagem, ok? Ele não tem nenhuma fala do personagem. E no exercício é para você transferir aquela parte do texto para um discurso direto. Então, você tem que criar uma fala desse personagem, ok? Você tem que criar uma fala explicando esse trecho que está ali em cima, sem perder o sentido, mas explicando um personagem falando. Então, você vai representar essa fala pelo quê? Pelo sinal de pontuação, que é o travessão, e aí o narrador explicando o que ele está falando ou quem é que está falando, ok? Então, é bem pessoal essa mesmo, porque é você que tem que elaborar esse discurso direto, essa fala desse personagem para explicar, ok? Aí, o exercício 5 também tem ali um trecho de um texto e nós vamos para os exercícios. Então, no exercício A, no trecho lido a discurso direto, ou seja,
No trecho que a gente leu ali atrás, ele tem um discurso direto no exercício 5? Não, ele não tem discurso direto, por quê? Porque ele não tem nenhuma fala do personagem, né? O narrador, ele não tá contando, ou seja, se você olhar ali, ó, o narrador, ele tá contando o que o personagem teria falado. Não tem nenhum personagem falando, e sim o narrador explicando o que é que o personagem iria falar ou teria falado, ok? Então, isso não é um discurso direto, porque o discurso direto, ele tem a fala do meu personagem, que geralmente vai ter ali um travessão, uma aspas, indicando que é a fala do personagem, o próprio personagem falando. E nesse caso, nós não temos isso, né? Na letra B, então, você vai sublinhar a informação que poderia ser escrita em discurso direto. Ou seja, qual é a parte daquele trecho do texto ali na página 23 que a gente poderia transformar em uma fala? Então, a parte do trecho é aquela que está lá embaixo, lá quase na última linha, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Ou seja, o narrador está explicando o que eles teriam falado, né? Dizendo-lhes, ou seja, o narrador está falando que eles estavam dizendo isso, né? Eles estavam dizendo que estavam ali para aquilo que eles vieram buscar. Então, é essa frase que você tem que sublinhar. E na letra C, você vai reescrever essa frase. Então, ali tem uma sugestão. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de Tucumã. Essa parte não vai mudar nada, ok? Lacrado com cera de abelha, vírgula. Agora vai entrar o narrador dizendo e depois a fala do personagem. E disse aos mensageiros, : Travessão, porque agora o meu personagem vai falar, porque eu quero um discurso direto. Aqui está o que vieram buscar. Ou você poderia ter colocado, aqui está o que eu vim buscar. Ou aqui está o que nós viemos buscar. É importante a gente entender que quando o personagem está falando, algum dos verbos precisam mudar. Por quê? Porque é ele que está falando, estamos agora na primeira pessoa, né? É o próprio personagem que está falando, e ele está falando naquele tempo que está acontecendo naquele exato momento. Então, precisa mudar sim. Ok? E aí, no exercício 6, ele vai falar sobre discurso indireto. Então, se o meu discurso direto é aquele que o meu personagem fala, o discurso indireto é o que o meu personagem não fala, ok? Então, letra A, sublinhe o trecho em discurso direto. Então, ali eu tenho a fala, onde eu encontro a fala do meu personagem e o meu discurso direto. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Tudo isso é fala do meu personagem. Isso é um discurso direto, né? Então, agora na letra B, você vai transformar esse discurso direto num discurso indireto. Ou seja, você vai tirar a fala do personagem e vai imaginar que esse personagem falou isso para o narrador e o narrador está contando para nós. Então, ele vai dizer assim, e disse que ele queria abrir, que não tinha nada de mal em encostar a canoa, fazer uma fogueirinha e derreter o breu. Né? O personagem não está falando agora, mas o narrador é que está contando o que o personagem havia falado. Né? Imagine uma situação assim, quando você quer contar alguma coisa para o seu colega que outro colega te contou, você não vai imitar a fala do colega, você vai dizer que ele disse isso, isso, isso. Você vai falar como se ele estivesse falando, mas não é o próprio personagem falando, né? É alguém contando sobre a fala dele. Então, a sugestão do livro ficou: durante a viagem, um deles propôs que abrissem o caroço de Tucumã, dizendo que não haveria nada de mal. Também sugeriu que encostasse a canoa e fizesse uma fogueira para derreter o breu que tampava o buraco do caroço. Então, essa é a sugestão do livro. Lembrando que não necessariamente a sua resposta precisa ser igualzinha a essa, mas ela precisa ter esse mesmo sentido. Ou seja, você não pode ter colocado ali a fala do personagem, porque quando eu coloco a fala, um travessão para indicar a fala, isso é um discurso direto. Nesse caso, eu quero fazer um discurso indireto. Então, meu narrador contando o que o personagem teria falado, ok? Então é isso aí, pessoal. Terminamos a correção. Agora que terminou a correção, você vai pegar lá o seu livro de atividades. A gente vai fazer da página 8
A página 8 e a página 9 é para vocês fazerem a leitura de um texto, e aí tem as atividades que são relacionadas ao discurso direto, discurso indireto, sobre esse texto que tem ali. São atividades bem tranquilas também, relacionadas a esse tema, que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, que já tá muito fácil o discurso direto e indireto, né? O direto é meu personagem falando, o indireto é o meu narrador falando pelo meu personagem. Uma boa leitura, uma boa aula, capricha nessas atividades e vamos aprender muito juntos por aqui. Até a próxima aula, tchau, tchau!